Olá, eu sou o Jefferson e vou apresentar um resumo intitulado Tecnologias e redes sociais como instrumentos que viabilizam a mediação do sofrimento no trabalho de motoristas por aplicativo. A uberização, então, é um processo de transformação da organização e produção do trabalho por meio das plataformas digitais e aplicativos móveis. Esse novo modelo de trabalho, então, é fundamentado pela intermitência, pela informalidade e também pela flexibilidade, de modo que possibilita trabalhos individualizados e também elimina os direitos e garantias que são conquistas históricas da classe trabalhadora. Esse resumo, então, faz parte de uma pesquisa maior que foi conduzida dentro do grupo de pesquisa em saúde e adoecimento no trabalho do PPG de Psicologia da IMED, e tem por objetivo aprofundar a discussão das estratégias de mediação do sofrimento utilizada pelos motoristas por aplicativos. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, porque o assunto é emergente, e detém-se em pressupostos metodológicos da análise documental, porque a amostra foi composta, então, por postagens e comentários no domínio público da internet em uma rede social. Foram selecionadas todas as postagens e comentários realizados entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, totalizando, então, aproximadamente 282 páginas de material transcrito e mais de 159 mil palavras oriundas da livre comunicação entre os trabalhadores. O que percebemos, então? Que a exposição à violência é uma condição de trabalho. Isso gera nos trabalhadores um desgaste psicológico pela tensão emocional, caracterizando-se, então, como vivência de sofrimento, o medo. O que os motoristas fazem por esse medo? Ou eles utilizam estratégias defensivas de negação, como o próprio nome diz, de negar, de fantasiar a percepção do próprio sofrimento, ou eles utilizam estratégias de enfrentamento, de modo a tornar, então, um trabalho, a tornar uma atividade menos danosa a seu aparelho psíquico. Como que eles fazem isso? Através, então, de comunidades, como grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e também com recursos tecnológicos de rápida comunicação e mecanismos de geolocalização em tempo real. Então, essas são estratégias de enfrentamento, estratégias que alteram aquilo que gera o sofrimento. Então, a gente percebe que a tecnologia e os seus recursos possibilitam, então, e resgatam a criação de um ambiente afetivo que é fundamentado principalmente pela solidariedade e que são dispositivos fundamentais para a manutenção e promoção da saúde e bem-estar do trabalhador através da cooperação. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriela Rodrigues, sou acadêmica do curso de Psicologia e vim apresentar o meu trabalho intitulado Avaliação da Síndrome de Burnout em trabalhadores de uma instituição de ensino superior. O trabalho foi realizado por mim e orientado pela professora doutora Vanessa Risse. Inicialmente, então, a Síndrome de Burnout ela é considerada como um declínio cognitivo que está relacionado ao baixo entusiasmo e produtivismo no trabalho, e como um declínio emocional, tanto um esgotamento físico quanto emocional e atitudes e comportamentos indiferentes em relação aos colegas de trabalho. A etiologia da síndrome ela está relacionada exclusivamente ao contexto de trabalho, ou seja, ela não pode ser justificada em outras áreas da vida. O meu trabalho ele teve como objetivo, então, avaliar a síndrome de Burnout em uma instituição de ensino superior. Foi uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal, que avaliou a síndrome relacionada às variáveis sociodemográficas e ocupacionais no contexto do ensino superior. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior privada no Rio Grande do Sul. Como instrumentos, então, foi utilizado o questionário sociodemográfico e laboral e o questionário para a evolução da síndrome de queimar-se por el trabalho. Os instrumentos foram encaminhados via Google Forms por e-mail. Resultados, então, no que diz respeito à avaliação da síndrome, não foi encontrado indicativo de sua presença nesse contexto, então, apresentando um percentil abaixo de 33. A partir dos resultados obtidos,
foi possível observar um maior índice, então, na dimensão ilusão pelo trabalho e um menor índice em culpa. Sobre as considerações, temos que avaliar 2 pontos. Primeiramente, a amostra pesquisada, que não apresentou, né, os níveis significativos da síndrome, e como que isso pode ser entendido. Então, primeiramente, foi-se levado em consideração uma implicação positiva, que foi o ambiente organizacional. Esses trabalhadores, eles estavam em home office desde o início de março, então já estavam há mais ou menos 7, 8 meses em home office, seguros em suas casas, devido à pandemia de Covid-19, né? Então, outro limitante foi a amostragem, que foi apenas 26% dos trabalhadores que foram convidados participaram da pesquisa. Então, entende-se nesse sentido o resultado. Aqui as referências utilizadas e muito obrigada. Olá a todos, me chamo Larissa, sou acadêmica do curso de Psicologia e bolsista de Iniciação Científica aqui na IMED. A minha orientadora é a prof. doutora Vanessa Risse. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho cujo título é "Mais parece uma fábrica de papers do que um trabalho intelectual de alguma relevância, um estudo sobre o produtivismo acadêmico". O produtivismo acadêmico, ou public operação, aqui no Brasil ele está relacionado ao sistema avaliativo da CAPES. Por quê? Porque o sistema avaliativo da CAPES ele atribui uma maior pontuação aos programas de pós-graduação que têm uma maior quantidade de publicação científica em detrimento da qualidade. Então, diante disso, o objetivo desse estudo foi compreender a percepção de professores de PPG sobre o produtivismo acadêmico. É um estudo qualitativo, onde participaram 52 professores, que responderam a seguinte questão: de um modo geral, como você avalia seu trabalho? Essas respostas foram analisadas através da análise de conteúdo de Bardin, e esse estudo foi previamente aprovado em um comitê de ética em pesquisa. Os resultados dessa pesquisa foram categorizados em 3 categorias: insatisfação, baixa qualidade de produções científicas e sobrecarga de trabalho. Na insatisfação, os professores relataram estarem insatisfeitos com essa dinâmica de trabalho da quantidade de produções científicas. Na baixa qualidade de produções científicas, eles relataram que sim, que muitas vezes eles têm uma demanda tão grande por escrever uma quantidade tão grande que eles escrevem trabalhos científicos que têm um fim em si mesmo, que não contribuem com a ciência do país e nem do mundo. E a sobrecarga de trabalho diz respeito ao quê? Esses professores, além de pesquisadores, eles trabalham na docência, em projetos de extensão, em coordenação. Então, eles têm uma sobrecarga física e psicológica de trabalho muito grande. E essa sobrecarga de trabalho pode acabar acarretando em sofrimento e adoecimento destes professores. Como consideração, esse estudo encontrou que o produtivismo acadêmico ele impacta negativamente no trabalho dos professores. E a limitação desse estudo é que não houve um comparativo entre professores de instituições privadas e públicas. Aqui estão minhas referências, seria isso. Agradeço a disponibilidade. Muito obrigada. Olá, meu
Meu nome é Júlia e eu estou aqui hoje apresentando para vocês o trabalho Tração e Adaptação da Cognitive Flexibility Scale para o português brasileiro, desenvolvido por mim e pelas professoras doutoras Júlia e Camila. Flexibilidade cognitiva é um fenômeno muito estudado pela neuropsicologia, mas hoje a gente vai falar dela como uma competência passível de treino e de desenvolvimento dentro das organizações. Ela também é considerada uma metacompetência, ou seja, uma unificação de aspectos cognitivos e situacionais. E o et al., em 2019, sugeriram a definição de que flexibilidade cognitiva seria uma sensibilidade, inclinação e capacidade de perceber, selecionar e executar a solução mais adequada para cada situação, além da conscientização e da capacidade de adaptar o padrão, tanto cognitivo quanto comportamental, ao ambiente e a cada situação específica. Ela é associada a comportamento e raciocínio criativo, a resoluções de problemas, a execuções de tarefas complexas que requerem uma adaptação de objetivos e a criação de novas respostas comportamentais e de replanejamento. A Cognitive Flexibility Scale é um dos diversos instrumentos que medem flexibilidade cognitiva. Ela é uma escala de 12 itens em formato Likert de 6 pontos. Ela avalia a partir de 3 conceitos principais: a consciência de que qualquer situação há alternativas disponíveis para se comportar, a vontade de ser flexível e se adaptar às situações, e a autoeficácia em ser flexível. Participaram desse estudo 2 tradutores para a tradução para o português e 2 para a tradução reversa. A avaliação por experts foi feita por 2 especialistas em neuropsicologia e avaliação psicológica. Para o estudo piloto foram seguidas as resoluções. Os participantes foram convidados diretamente de acordo com a conveniência das pesquisadoras por WhatsApp e e-mail. Após a aceitação do termo de consentimento livre e esclarecido disponível na primeira página do formulário do Google, os participantes eram direcionados a responder à escala de flexibilidade cognitiva traduzida e adaptada e um questionário socioprofissional. Além disso, ao fim do questionário, foi deixado um espaço para que eles deixassem comentários sobre a escala, se haviam tido dificuldades ou sugestões. Deste estudo participaram 10 professores de ensino superior de uma universidade privada do Rio Grande do Sul. O roteiro de adaptação seguiu as indicações de Borsa, Tamás e Bandeira. Primeiramente, foi realizada a tradução para o português e a síntese dessas traduções. Após, foi realizada uma avaliação pelos especialistas e os ajustes. Em seguida, aconteceu a retradução para o inglês e a síntese dessas traduções. Foram feitas, então, as adequações e, no nosso caso, o envio para os autores originais e, por fim, o estudo piloto. Quanto à validação semântica feita no estudo piloto, foi concluído que as questões são de fácil entendimento, com afirmações como: as questões estão claras e não encontrei dificuldades. A escala, então, manteve-se com 12 itens e uma tendência à unidimensionalidade. Houve uma relativa concordância entre as diferentes etapas do processo pelos participantes, o que tornou tudo muito mais simplificado. Participou também da anuência e validação final um dos autores da escala original, que solicitou a retradução enviada para uso em exemplo em sala de aula. Atualmente, a escala de flexibilidade cognitiva está passando pelo processo de avaliação de suas propriedades psicométricas para futura disponibilização para outras pesquisas. Estas foram as referências utilizadas nesta apresentação e agradeço a atenção. Expandido na área da saúde e tecnologia do curso Mestrado em Psicologia. O título é Quando o Chefe é o Aplicativo, reflexões sobre a plataformização do trabalho e os impactos à saúde e bem-estar dos trabalhadores. Eu me chamo Gabriel Bacarol Kerber, mestre em Psicologia pela IMED. Esse trabalho foi elaborado junto com a acadêmica de Psicologia da IMED, Gabriela Miller, e a doutora e professora do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da IMED, Vanessa Risse. Plataformas digitais são bases de uma organização de softwares e hardwares alimentadas por dados e automatizados por logaritmos digitais. A plataformização do trabalho é a penetração dessas organizações nos processos econômicos. Dentre as formas de plataformização está o trabalho mediado por aplicativos de entrega e transporte de pessoas. Esses aplicativos são cultivados por grandes empresas dos setores produtivos modernos e de alta tecnologia. Mesmo essa sendo uma tendência à modernização do trabalho, estudos apontam impactos negativos na saúde e bem-estar dos trabalhadores por aplicativos. E dado isso, o objetivo desse resumo visou descrever evidências dos impactos à saúde e bem-estar dos trabalhadores decorrentes do trabalho mediado por aplicativos. Essa foi uma revisão integrativa, não sistemática, que utilizou o método bibliográfico narrativo, buscou-se por estudos publicados nos últimos 5 anos no Google Acadêmico, a partir dos descritores trabalho por aplicativo, impactos em trabalhadores e plataformização, e os dados foram organizados utilizando a técnica de análise de conteúdo para sumarizá-los, integrá-los e descrevê-los.
Relações do trabalho mediadas por plataformas digitais estão em um período crescente e essas estão proporcionando diversas modificações entre o homem e o trabalho. E isso vem impactando a saúde dos trabalhadores, os quais estão propensos a desenvolver doenças ocupacionais. Estudos apontam que trabalhadores por aplicativos vivenciam experiências de sofrimento, como a falta de proteção social e a intensidade da jornada, o que induz o trabalhador a tomar mais riscos advindos do cansaço e das más condições de trânsito. O sentimento de insegurança e frustração pela falta de reconhecimento das plataformas, desgaste físico, como os dores e cansaços, também são manifestações recorrentes de vivências de sofrimento pelos trabalhadores que os estudos têm evidenciado, além da redução do valor real dos rendimentos médios desses trabalhadores. Constatou-se nesse estudo que muitos elementos convergem para o entendimento de que a plataformização como mediação do trabalho pode provocar impactos na saúde e bem-estar na vida dos trabalhadores, como a desproteção, a jornada intensiva, os desgastes físicos e a falta de reconhecimento das plataformas. Esse estudo desvela a necessidade de maior investigação do impacto tecnológico na relação saúde mental e bem-estar nos trabalhadores por aplicativos. E assim sendo, o objetivo foi cumprido, embora tenha apresentado a limitação de que a revisão de literatura não foi sistemática, impossibilitando a replicação do método. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado. Olá a todos, me chamo Larissa, sou acadêmica do curso de Psicologia e bolsista de iniciação científica aqui na IMED. A minha orientadora é a prof. doutora Vanessa Risse. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho cujo título é "Mais parece uma fábrica de papers do que um trabalho intelectual de alguma relevância, um estudo sobre o produtivismo acadêmico". O produtivismo acadêmico, o publique ou pereça, aqui no Brasil ele está relacionado ao sistema avaliativo da CAPES. Por quê? Porque o sistema avaliativo da CAPES, ele atribui uma maior pontuação aos programas de pós-graduação que têm uma maior quantidade de publicação científica em detrimento da qualidade. Então, diante disso, o objetivo desse estudo foi compreender a percepção de professores de PPGs sobre o produtivismo acadêmico. É um estudo qualitativo, onde participaram 52 professores, que responderam a seguinte questão: de um modo geral, como você avalia seu trabalho? Essas respostas foram analisadas através da análise de conteúdo de Bardin, e esse estudo foi previamente aprovado em um comitê de ética em pesquisa. Os resultados dessa pesquisa foram categorizados em 3 categorias: insatisfação, baixa qualidade de produções científicas e sobrecarga de trabalho. Na insatisfação, os professores relataram estarem insatisfeitos com essa dinâmica de trabalho da quantidade de produções científicas. Na baixa qualidade de produções científicas, eles relataram que sim, que muitas vezes eles têm uma demanda tão grande por escrever uma quantidade tão grande que eles escrevem trabalhos científicos que têm um fim em si mesmo, que não contribuem com a ciência do país e nem do mundo. E a sobrecarga de trabalho diz respeito ao quê? Esses professores, além de pesquisadores, eles trabalham na docência, em projetos de extensão, em coordenação. Então, eles têm uma sobrecarga física e psicológica de trabalho muito grande. E essa sobrecarga de trabalho pode acabar acarretando em sofrimento e adoecimento destes professores. Como consideração, esse estudo encontrou que o produtivismo acadêmico ele impacta negativamente no trabalho dos professores. E a limitação desse estudo é que não houve um comparativo entre professores de instituições privadas e públicas. Aqui estão minhas referências, seria isso. Agradeço a disponibilidade. Muito obrigada.